Ela faturou R$ 99.000 em um ano com a gente, conciliando o projeto de mentorias e o CLT em alguns nichos. Hoje eu estou aqui com Rafa Dornelas. Rafa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. E se apresente para nós, conte quem é Rafa. Bom, obrigada, Bá. É isso, quase R$ 100.000 de mentoria, algo que eu achava impossível quando a gente se conectou pela primeira vez. Eu sou Rafaela Dornelas, sou mentora, agora eu falo isso orgulhosamente, corajosamente, mãe de 2 meninos lindos, casada, paraibana, e atualmente ainda gerente da maior empresa de meios de consumo do mundo, e faço isso em paralelo a esse trabalho de mentoria, como você falou. Maravilha. E, Rafa, quando você buscou a gente lá atrás, o que você estava buscando? Qual que era a sua ideia com mentorias? O que você tinha em mente? Eu não tinha muita clareza, né? Porque eu acho que eu não tinha noção do quão grande esse mercado é, ou até onde eu poderia ir com ele. Eu acho que o principal é isso. Então, eu queria uma renda extra, algo adicional, algo que me motivasse, me desafiasse também. Eu sou muito essa pessoa, então eu estava buscando esse adicional. E aí me encontrei muito mais do que isso, né? Óbvio que não sabia nem por onde começar, como eu falei, eu não conhecia do mercado, então eu comecei do zero, de fato, contigo. E aí eu digo que é o que a gente falou, eu comecei pensando num adicional, algo a mais, e hoje eu já consigo visualizar a mentoria como, de fato, um caminho a seguir. Legal. Eu lembro que quando, assim, uma das nossas primeiras conversas, você trazia muito que não era só pelo dinheiro, né, pela renda extra. Você trazia que já entendi que para eu não vou mais crescer na empresa que eu tô, né? Talvez para eu crescer eu tivesse que mudar de estado, né? Isso. Então agora eu quero crescer, eu quero continuar crescendo, quero continuar me desenvolvendo, mas vou escolher o caminho da mentoria para isso. É exatamente isso. Eu não tenho mobilidade para crescer na empresa que eu trabalho hoje. Eu preciso me mover de cidades e eu já fiz isso por muitos anos. E aí agora, com os 2 filhos pequenos, algo que eu não estou mais disposta a abrir mão, né? De movê-los, fazer eles crescerem longe da família, enfim, dos avós. Então, isso acaba que na minha carreira significa estagnação. Não tem outra coisa, porque tudo bem, eu posso seguir na empresa, mas eu atingi o meu teto, a não ser que eu queira me mudar. E aí, óbvio, fazendo as mesmas coisas. E aí, justamente, na mentoria, eu encontro um pouco das duas. O financeiro, que vem junto, mas também esse desafio pessoal de seguir que eu estou em evolução, que eu estou me desenvolvendo, né? Que eu sigo caminhando, que eu sigo em movimento. Legal. E às vezes até mais realização, mais propósito naquilo que, né, não está executando. Não, total, assim, uma coisa é você fazer aquilo que você já faz todo dia para entregar uma tarefa, um objetivo, e outra coisa é ver o impacto. Eu acho que isso é o que me pegou da mentoria. Para mim, é ver o impacto que a gente causa no outro, né? E é meio que doido, porque lá no começo eu falava, mas será que esse conhecimento, será que isso de fato gera essa transformação no outro? Será que eu consigo contribuir, né? E isso para mim está sendo mais, acho que é o que mais me pegou, assim, cara, faz muito sentido de fato, e receber o feedback, ver o outro movendo, enfim, acho que deve ser um pouco de como você se sente, e eu contando essa Sim, história, muito. né? No início a gente tem um pouco assim de quase uma síndrome do impostor, né? Então, será que eu consigo? Mas a gente vai descobrindo que para ajudar o outro, muitas vezes a gente não precisa estar 10 anos à frente do outro, Sim. né? Às vezes a gente precisa estar 1 ano, 2 anos, um capítulo à frente do outro, enfim. É isso. Maravilha. E aí, beleza, tomou a decisão de estar aqui com a gente. Como é que foi o processo? Como é que foi a trajetória? Eu acho que o início, primeiro, para mim, acho que fez muita diferença todo aquele conteúdo que você disponibiliza gravado, porque eu não conhecia o mundo digital, então conhecia muito pouco, então aquilo ali me aterrissou do tipo, tá, os conceitos básicos eu sei, e eu acho que se eu não tivesse feito aquilo, nossas primeiras reuniões não teriam sido tão produtivas. Então, para mim, foi muito importante esse conteúdo que você disponibilizou. E aí, obviamente, você construiu comigo, que eu acho que era um dos pontos que na reunião de venda com seu time, eu falei,
Mas eu não tenho nada, eu não vou saber estruturar. E eles falaram, não se preocupa que a Bárbara vai pegar na sua mão e, de fato, desenhar, vai pegar o teu conhecimento, o conhecimento que tem é você, mas ela vai pegar esse teu conhecimento e conseguir elaborar um método a partir dele. Então, para mim, isso foi muito importante. E eu comecei no nicho de carreira, né, que é por onde eu fiz, né? Sou CLT, eu fui CLT a vida inteira, então eu entendi que era o que fazia mais sentido, focado em mulheres, porque une muito o ponto do propósito também, né? Então, para mim, eu senti que aquilo ali fazia sentido. Mas eu lembro que teve uma coisa que você falou assim, Rafa, eu estava muito querendo fazer tudo muito perfeito, e você falou assim, Rafa, começa a fazer, começa a entregar, porque às vezes você pensou tudo de uma forma e na hora que você entregar, você vai ver que a necessidade do outro é diferente, não é daquilo, você vai fazer pensando em você, mas não é necessariamente assim, e aí ficou muito mais claro, obviamente, que quanto mais eu entregava, quanto mais, não só entregava, até mais reunião de venda mesmo, eu ia entendendo, eu tinha a clareza cada vez mais, sabe, do quanto eu poderia ajudar e de quem também eu poderia ajudar. Então, foi um processo, mas eu diria que a curva de aprendizado foi até rápida, né, porque em um ano, às vezes eu olho, poxa, um ano atrás eu nem sabia desse mundo e agora, tipo... Não, você fez muita coisa. Mas isso é um grande aprendizado mesmo, porque tem muita gente que comete esse erro. Então, fica meses olhando para produto, melhorando o produto, gravando aula. Quando coloca o carro na rua, quando realmente vai falar com o cliente, seja vendendo ou entregando, percebe que não é aquilo. Né? Então, é bem no campo de batalha mesmo que a gente vai se descobrindo. Foi exatamente desse jeito. Perfeito. E aí, ao longo do processo, a gente teve algumas mudanças de nicho, né? A gente começou com carreira. Isso. E aí, em seguida, eu sou acelerada e eu sou aquela pessoa competitiva, e às vezes isso até é porque eu fico olhando para o que falta em vez de olhar para o que já passou, né? E aí eu vi, porque acho que o ponto que também tem isso, né? A capacidade de pagamento de quem que você está oferecendo. E aí eu vi um nicho que paga melhor e que eu tenho um know-how tão bom quanto para poder ajudar essa pessoa, essa persona, né? Que seria públicos de empresários que conseguem pagar mais. E aí, justamente já como aprendizado, eu saí um pouco dessa necessidade da perfeição e eu falei, tá, deixa eu desenhar, né? Vamos ver aqui, o que é que seria o mínimo aqui para essas pessoas e vou oferecer. Então, primeiro a gente desenhou tudo da mentoria de carreira, e com essa falou, tá, vamos testar, por que não, né? E você falou muito isso, Rafa, você está muito no começo, você não precisa definir isso, você não precisa ter, né, só isso e vai. Pedra, né? Exato, não está escrito em pedra, então vai testando mesmo, até para você saber o que você gosta mais também, né? Não só o financeiro. E aí, com uma dessas, assim, na primeira oferta que eu fiz, a gente já multiplicou o ticket por 3, né? Então a gente saiu de uma mentoria ali de primeira oferecida por 3 mil, e aí com essa já na mentoria de 15. E aí, quando assim, eu vi que o cliente, eu vi que deu o mesmo trabalho, né? Assim, porque o processo de venda é o mesmo, para vender essa e vender a outra, e que eu poderia, não só a questão financeira, mas que de fato também eu poderia ajudar aquela pessoa que estava na minha frente. Aí eu falei, então é aqui que eu vou. E aí eu mudei esse meu nicho, e hoje eu estou atuando nesse ramo para pequenos e médios empresários, né? Maravilha, eu gosto muito disso, né, dessa trajetória, porque eu acredito muito nisso, é no movimento que a gente vai se descobrindo, e não é escrito em pedra, né? Então não precisa, quando a gente quer começar, a gente tem isso, de querer que seja perfeito, mas a gente vai se descobrindo ao longo do caminho, não tem jeito. É isso. Maravilha. E o pós? Então, eu queria te ouvir um pouco, não só de faturamento, mas o que mudou, assim, em relação à mentalidade, a possibilidades que abriu, enfim. Eu acho que mudou tudo. Eu olho, eu parei para analisar, até se vai chegando fim de ano, né? A gente vai parando para analisar. O mundo da mentoria assim, me deu possibilidades que antes eu achava inviável e impossível, né? Eu acho que eu não via uma segunda alternativa, uma segunda rota, a não ser estar na CLT fazendo o que eu já faço há 10 anos, e longe de me reclamar, porque me deu tudo que eu tenho hoje, mas chegou no meu teto, né? Eu acho que a gente tem que ser grata pelo que passou, mas
chegou ali no meu teto e eu não vi alternativa. E através da mentoria eu consigo hoje ter essa alternativa. E mais do que isso, eu já consigo desejar esse outro caminho da educação através da mentoria. Então, isso é muito legal. E aí, para mim, foi muito importante esse ponto do me desprender da perfeição, de entender que no digital tem muito disso, no movimento, porque muitas vezes, assim, não é um caminho em linha reta, né? Não é que, de repente, eu saí de 3, estava vendendo mentoria de 15, de 20, tive dúvidas no processo e por muitas vezes quis travar, pensando, não, eu não sei se eu vou poder ajudar eu vou cobrar 15, será que faz sentido? Não faz, ele vai pagar, eu mereço esse valor, né? Tem tudo isso a gente passa, mas em todas as vezes que eu quis travar também, eu falei, vai fazer, não vai falar com pessoas, vai fazer reunião de venda, e todas as vezes que eu saía de uma reunião de venda, eu saía independente, se fechava ou não, eu saía reenergizada, assim. Então, essa mentalidade, para mim, que eu não tinha na CLT, de que eu preciso fazer, eu preciso me manter em movimento, que as coisas vão acontecendo, isso foi uma virada de chave, assim, total. Sem falar, obviamente, do faturamento em si, porque isso também era algo que eu não achei que seria possível. Uhum. Que massa. E em relação, assim, a possibilidades que você vê, não sei se você tem isso em mente, mas, por exemplo, sair da empresa que você atua hoje e, não sei, ter às vezes mais liberdade, mais... Muito. Eu acho que o ponto dos meus filhos ser mãe muda muito, né? Me transformou completamente e justamente eu vejo era uma possibilidade que eu não enxergava, como eu te falei, mas que hoje quando eu consigo, porque eu achava que nada, eu ganho muito bem na empresa que eu trabalho hoje, e eu nunca achei que a mentoria pudesse financeiramente chegar perto. Então, quando eu consigo financeiramente chegar ou até ultrapassar através da mentoria e ter essa liberdade de não ter que trabalhar de 8 às 8, né, de ter um horário flexível, de poder levar meus filhos na escola, de pegar meus filhos na escola, de fazer a minha agenda, de se eu quiser, não, essa manhã aqui eu vou bloquear para poder estar com eles, eu posso fazer isso. Então, está juntando o melhor dos dois mundos, que, de novo, eu não achava que era possível, tive medo de acreditar nele também completamente, e é algo que eu me vejo fazendo daqui para frente, quero muito que siga dando certo. Maravilha. Eu costumo dizer que tem coisas que a gente não consegue desver, né? Uma vez que a gente viu, que experimentou, a gente não consegue voltar para trás. É isso. Voltar a viver como antes, né? Total, Bá. Para finalizar, um conselho para quem pensa em entrar na ênfase, quem está pensando, está indeciso. Só vai. Eu acho que você tem, além de uma pessoa maravilhosa, você como mentora, você não só direciona, mas você entende o momento. Acho que isso foi muito importante para mim, porque em nenhum momento, quando eu entrei, você falou assim: olha, e vai fazer transição de carreira quando? E vai fazer o que? Você perguntou para mim, tá, Rafa, o que é que você quer com a mentoria? O que é que você busca? Qual que é o seu objetivo? E você adaptou tudo para dentro da minha realidade. Então, você sabia que no início eu não tinha muito tempo. Você falou, olha, são tantas reuniões, você vai se dedicar essa 1 horinha por dia, você vai fazer desse jeito. Então, isso para mim foi muito importante. Inclusive, obrigada por respeitar o meu tempo e por me direcionar dessa forma. Mas eu acho que a metodologia da ênfase é muito clara. Então, para mim, tipo, se eu estiver falando com alguém dessa forma que quer começar, mas não sabe por onde, porque foi exatamente isso que eu passei. Eu acho que a ênfase é o local ideal, sem falar nas conexões que eu fiz lá dentro, porque, por exemplo, a própria Marina, hoje a gente troca figurinhas de mentoria mesmo, por exemplo, ela já faz uma parte da mentoria que eu dou hoje, com alguns testes que ela aplica, então, pessoas que eu me conectei dentro da ênfase, o grupo, do networking, tudo, então, foi excelente. Então, inclusive, se eu soubesse antes, eu teria entrado mais rápido, digamos assim. Olha que eu entrei super rápido. Uhum. Então, acho que o meu conselho é esse. Acho que o medo todo mundo vai ter, mas é o passo de fé, sabe, Bárbara? É o passo de fé que você dá e não dá na ênfase, né? Você dá em você mesma. Eu acho que esse, para mim, foi uma virada de chave também, de falar, olha, já fiz tanta coisa para tanta gente, sei lá, eu acho que isso aqui eu vou fazer por mim. E
e deu super certo, né? Que bom, fico muito feliz. E isso que você trouxe de ouvir, né, e respeitar seu tempo, eu sou muito a favor disso. Então, apesar de existir sim um método que funciona para todo mundo, ele tem que ser adaptado e não só o conteúdo, mas como ele aplica na rotina, como é que entra na sua rotina no dia a dia. Isso aí é muito importante, porque não adianta nada eu te colocar um milhão de tarefas se você não vai conseguir executar. Não, é isso. Senão, por exemplo, você fala assim, olha, você vai ter que fazer tantas reuniões de vendas, você vai eu já iria surtar e falar, impossível, não consigo. E aí você também deixou muito claro, você falou, olha, eu lembro que uma das primeiras reuniões, eu acho que eu falei assim, eu quero, sei lá, eu quero vender 4 mentores. E falou, Rafa, vamos lá, quanto tempo você tem que você... E aí você também ajustou essa minha expectativa para falar, é possível, mas precisariam de um pouco mais de tempo de dedicação. Como que está hoje, né? Porque depois do meu trabalho eu ainda tenho meus filhos. E aí você trouxe essa clareza para mim que eu falei, não, realmente faz sentido. Então vamos começar por aqui e aí no caminho a gente vai ajustando. Então faz super sentido isso que você falou. Maravilha, perfeito. Fico muito feliz pela sua trajetória, muito mesmo. Não só por faturamento, na verdade, esse é um dos últimos tópicos, digamos assim, mas por essa primeiro. Fico muito feliz por você ter aprendido a jogar o jogo. Então, hoje, assim, eu sei que se for para você ir para uma reunião de venda, se for para você montar uma oferta de mentoria, se for para você fazer um post, você sabe fazer isso, né? E a partir do momento que a gente aprende isso, você faz dinheiro para sempre em cima disso aqui, né? Pela mudança da mentalidade e por essa abertura das possibilidades. Então, hoje eu acredito que para você se torna mais uma escolha, né? Se você quiser estar no CLT, você vai estar, mas se você não quiser, você pode escolher não estar, né? Se você quiser viver de mentoria e buscar seus filhos na escola, estar mais próximo, enfim, né? Você falou certo. Eu falei para o meu marido essa semana. Eu falei, eu agora estou com poder de escolha, poder de decisão, que não estava na minha mão. Agora eu tenho esse poder de escolha. E tudo depois que eu entrei aqui. Isso é a melhor coisa, é o melhor sentimento. Fico muito feliz por você. Muito obrigada, Bai, obrigada por tudo. Assim, você foi essencial e assim, eu sempre honrarei você e o seu nome, o nome da ênfase. Independente do que eu vá fazer daqui para frente, mas sinto que será nesse caminho, então nos encontraremos ainda. Com certeza nos encontraremos. Maravilha, Rafa, muito obrigada pela sua participação. E para quem está em dúvida de entrar na ênfase, esteja conosco. É isso. É isso.